Olá, pessoal! Falamos juntos. Tem que tocar no verde. Cadê o verde? Cadê o verde? Aqui, ó. Tem um pedacinho aqui. Pronto. Olá, fala aí. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um, né? Quarteto Responde. Com hoje 50% promoção. Promoção. Por quê? Nós somos uma dupla nesse momento. As nossas parceiras de sempre estão aí produzindo outros conteúdos para outras finalidades para pós, para graduação, né? Nossa amiga Núbia, nossa amiga Elaine estão aí trabalhando bastante em novas produções com inovação e tecnologia. Daqui a pouco vai ser gente. Daqui a pouco é gente. E vocês já sabem, né? A gente já tem aqui mais ou menos um lugar cativo, né, Miguel? O meu aqui, o da Estela é sempre aqui. Miguel, veio uma dúvida de um estudante nosso que falou o seguinte: será que eu vou ser substituído por uma inteligência artificial? E agora? Depende, né? Vou? Depende. Não sei, depende. Por quê? Por que depende? Porque o profissional, ele é as habilidades técnicas, capacidade analítica, mas também habilidades humanas. E aí ele tem que escolher qual tipo de profissional ele quer ser. Profissional formado aqui pelo grão não vai ser substituído jamais. Não? Jamais. Mas se o profissional focar somente nas habilidades técnicas, somente sem qualquer aspecto comportamental, sem qualquer aspecto humano, a IA vai ganhar dele. Porque há muito tempo, Estela, a IA já ganha o melhor jogador de xadrez. E a IA já existe também há muito tempo. Lembra do filme do Arnold Schwarzenegger? Tinha lá, I Will Be Back, lembra? Ele fazia isso? Sim. Tal. Ali já tinha uma IA, se você pensar bem. Exatamente. Perfeito? Então a IA, ela faz muito bem a capacidade analítica. Mas o profissional, você sabe muito bem que não é só a capacidade analítica, é a capacidade humana também. E isso que é o diferencial. Então o seu diferencial é ter essa capacidade humana de empatia, de criatividade, de inventividade, porque a IA vai pegar e vai processar dados melhor do que a gente. Mas não vai substituir o profissional humano, jamais. Imagina, um juiz vai ser substituído pela IA? Nunca. Porque cada caso tem uma particularidade. Sim. O professor vai ser substituído pela IA? Jamais. O professor, principalmente, ele é aquele aspecto humano. Dublador, sempre perguntam isso, dublador. Você viu que tem algumas IAs da NVIDIA, a NVIDIA disparou, né, o valor dela justamente porque ela criou umas IAs bem bacanas que você consegue, que está falando em português, está passando para outra pessoa lá em inglês. E aí surgiu, né, falou assim, acabou a profissão do dublador. Você acha que acabou a profissão do dublador? Claro que não. Tem toda ali uma leitura corporal, um tom de voz, a percepção do sentimento, né? A percepção do meme que a IA não dá conta, certo? A IA não dá conta. Até pelo país. O que vale para os Estados Unidos não vale para o Brasil. Você concorda? Não vale. O que vale para o Brasil não vale para a China. Tem uma cultura regional em cada país, né? Tem uma cultura em cada país que é diferente. Aí, Miguel, o que eu fiz? Quando veio essa pergunta do nosso colega lá, do nosso estudante, porque eu falo colega que daqui a pouco ele está pegando o diploma, vai ser nosso colega de profissão. E até porque a gente estuda também na faculdade. Exatamente, estamos aqui. E aí eu perguntei para a IA. Eu falei assim, vou ser substituído por você? Ela falou assim, vou te enganar e dizer que não. Falou que não, sabe o que ela me disse? Ela me deu 3 pontos. Eu até anotei, porque eu sou da professora. A Estela agora tá fera em IA, ela tá usando todas as IAs possíveis. Aproveitando uma dica. Eu até me dou adesivo, ó. Eu até me dou adesivo quando eu respondo direitinho. Ela tá conversando muito com a IA, a melhor amiga dela a IA agora. Isso, a gente tem conversado bastante. Qual que você usa? ChatGPT? Gemini. Gemini. Gemini do Google, Gemini, que eles chamam também, né? Porque que acontece? Bacana. Eu falo muito sozinha comigo mesmo, né? E aí é legal, porque às vezes ela me responde. Nem sempre ela é legal, mas ela me responde. Ela me deu 3 coisas. Ela te dá bom dia? Ela não. Eu gostaria de acordar. Oi, Estela, bom dia. Mas, enfim, o que ela me disse que ela não vai me substituir? Primeiro, que nós temos uma característica que é o inacabamento, né? Aí eu trouxe lá no Paulo Freire, que é essa questão da consciência que nós temos e que ela não tem. A gente está sempre se aprimorando, por isso que a gente não é acabado. A gente está sempre Isso. aprimorado. E o conceito do Paulo Freire, que eu gosto bastante, porque ele fala assim, você não está pronto. Ele fala inacabado, até porque ele gosta, né? Ele é prolixo, ele gosta de algumas palavras novas. E o inacabamento é essa ideia de que você não está pronto nunca, né? Então, olha, a gente precisa dar mais forma, modificar, mexer. O inacabamento é isso. O outro ponto que ela trouxe é que ela tem limitações. E sabe quais são as limitações delas? Criatividade e sensibilidade. Não tem. Habilidades comportamentais. E a outra questão é que ela fala o seguinte, mas espera aí, eu posso te complementar, porque eu coexisto junto com você. Aí ela, entendeu? Olha, fez o marketing dela também. Ela não é boba. Deu bobo. Então vamos lá. Começando ali pela questão desse inacabamento, Miguel. Ela tem uma... Ela vai continuar evoluindo, a gente sabe disso. Mas os seres humanos também. Com certeza.
E o que eu preciso para continuar evoluindo ou coexistindo com a minha inteligência artificial? Buscar sempre novos conhecimentos. Porque ó, o dado é o fato bruto. Ela trabalha com dado e ela gera muito bem a informação, que é o dado processado, contextualizado. Agora, o conhecimento é essa informação que a IA pode te dar, mais as suas vivências. Então, para você continuar evoluindo, você tem que viver. Tem que experimentar coisas novas, tem que viver coisas novas, conversar com pessoas novas, trocar ideias, perfeito? Isso é fundamental. Isso faz parte da sua evolução. O conhecimento, ninguém tira de você, sabia disso? Claro que não. Dinheiro, casa, carro, tudo pode tirar. Tudo pode tirar você. O seu cordão, podem pegar aqui. Podem tirar. A Nubia queria levar outro dia. Por favor, ninguém pega meu cordão, não. Ó, o Urbanic Acessórios vai reclamar comigo. É verdade, ó. Fica a dica. E aí, tipo assim, sim, podem tirar você. Agora o conhecimento fica com você para sempre. Se você vai investir em alguma coisa, invista em conhecimento. E isso é exatamente a sua evolução, para você continuar sendo moldado, é as suas vivências. Quanto mais você viver, você vai receber uma informação, mais conhecimento você vai ter. Isso faz parte também, por exemplo, se eu pegar uma plantinha que está ali, pedir para um biólogo me descrever, ele vai descrever de um jeito. O análise de sistemas vai descrever de outro jeito. Sim. Com certeza o biólogo vai descrever melhor porque ele estudou aquilo, porque a vivência dele é diferente. Exatamente. Ele tocou naquela planta, ele olhou ela no microscópio. Ele vai fazer talvez um artigo científico e a IA só vai ver o artigo. Mas ela não sentiu, não vivenciou como ele, não é isso? Exatamente. Por quê? Porque ela não é criativa. Exatamente. Ela trabalha com dados, ela tem um conjunto de dados que vai te dar uma informação, que nem sempre é certa. Opa, inclusive, isso é importante levar para o pessoal. Repete, Miguel. Nem sempre a informação que a IA dá é certa. Por quê? Sabe o que está ocorrendo, Estela? As pessoas estão botando tudo na IA, estão deixando ela responder. Em vez de fazer o aprendizado da IA, que é o aprendizado por reforço, um dos aprendizados da IA por reforço, estão aceitando o que ela dá. E ela está se achando o máximo. Então, eu vou lá, ninguém repreende, ninguém diz que está errado, não sei o quê. Ela está assim, pô, tá acertando tudo. E ela vai dar as informações erradas, vai propagar as informações erradas para todo mundo. Por isso que ela está piorando com o tempo. Não sei se você percebeu. Ela está piorando. Teve que se fazer uma refumação, tudo mais, porque ela está ficando pior. Porque todo mundo faz, ninguém faz aprendizagem por reforço para ela. Sim, certo? Sim. E ela tem que responder num tempo adequado. Se ela tivesse um tempo limitado, que é o problema da parada, naquele filme do jogo do Alan Turing, não sei se já viu aquele filme. Sim. Jogo da imitação, muito bacana, né? Aquele filme é sensacional. O cara entra na sala e fala assim, quando que vai parar essa máquina? Aí o Alan Turing fala assim, não sei. Por quê? O problema da parada, ele é indecidível. Então, se ela tivesse um tempo computacional infinito, talvez ela conseguisse... trouxesse uma informação mais precisa. Exatamente. Mas como ela tem que responder num tempo ali curto... Ela cata qualquer coisa. Cata qualquer coisa e vai te dar. Então, nem sempre traz informação. E assim, eu vi que você está estudando muito IA. Eu sei que você gosta do ChatGPT, que é bacana. O ChatGPT Estela é fera. Ele liberou a versão 4 aí. Opa! Né? Dá para gerar até imagem, para sair imagem, tá bem legal. Gemini, que a Estela adora, né? O pessoal gosta de chamar também de Gemini e tal, mas é Gemini. Isso. Tal, a Estela gosta pra caramba também. A Estela é fã do Gemini. Tem uma também, Estela, que é bacana, que se chama Perplexity AI. E essa ainda não conheço. Mas essa é legal. Essa você pode pegar, por exemplo, um PDF, enfiar lá dentro e fazer perguntas sobre o PDF. Você dá a própria base de dados para ela. Entendi. Então a gente vai alimentando ela. Mas eu ainda percebo, Miguel, você falou uma coisa importante, que quando ela produz um texto, aquele texto, ele não tem esse quê de criatividade e sensibilidade, que é a limitação da IA. Então, quando eu estou fazendo uma pesquisa, que eu estou buscando, aquele texto é como se fosse o rascunho do rascunho de uma redação. Vamos pensar no basicão da escola básica. A estrutura básica, exatamente. Eu vou pegar aquela estrutura, aqui eu tenho que aumentar, aqui eu tenho que ampliar, aqui eu vou trazer tal autor. Eu posso até utilizá-la como base, mas ela não é o suficiente. Exatamente. Nenhuma ferramenta de IA te dá uma coisa assim perfeita. Não dá. Uma coisa é o que você vê na propaganda. Certo? Você vê na propaganda, está funcionando perfeitamente. Outra coisa é como está na prática. Porque ela é um conjunto de algoritmos. E a base ali das ferramentas de IA, por exemplo, de processamento de texto, é a mesma do Google. A única coisa que ela faz é que ela conecta melhor os textos. Tá. Então ela usa uma base e conecta os textos. Mas ela não te dá coisas muito evoluídas, com criatividade, pensando fora da caixa, ou às vezes até tirando a caixa. Mas você pode ir conversando com ela e você ajudando ela a pensar. Né? A gente tem aqui vários exemplos que funcionam assim. Bacana. E talvez ao contrário, né, Miguel? Não eu ajudando ela a pensar, ela me ajudando a pensar melhor. Então ela ali é a minha base e aí a gente está coexistindo, a gente está se completando. Então
hoje como professora, se eu recebo um texto de um aluno e eu vejo que aquele texto está muito simples, né? Não tem nada assim muito diferenciado, e eu vou lá usar o recurso de antiplágio, eu vejo que no plágio não tem aquele texto, o que eu faço? Novas perguntas. E aí eu tenho que ter um olhar mais atento. Então, se ele me entregou um texto, por exemplo, falando sobre a redação de volta às aulas, e ele colocou lá, passeei no parque. Eu vou perguntar, como é que é esse parque? Parque tinha o quê? Né? O que tinha nesse parque? Quem eram as pessoas? Eu tenho que saber fazer as perguntas para esse aluno agora se desenvolver. Ele está errado em pesquisar na IA? Não. Mas ele precisa se colocar nesse texto, não é isso? Exatamente. A gente vai complementar agora. A gente tem que se adaptar aos novos tempos. Os novos tempos estão aí. A IA não vai substituir nenhum ser humano, mas um ser humano que sabe usar o IA vai ter um grande diferencial sobre os seres humanos que não sabem usar IA. Então, a educação, né, em todas as áreas também tem que se adaptar a essa nova realidade. Então, não é fazer perguntas diretas, e sim mais contextualizadas, como você disse. O texto do parque a IA faz. Agora, as cores do balanço, né, a cor da escada, o tom da areia, estava o quê? Estava um dia chuvoso? A areia estava o quê? Molhada mais? Estava seca? O tempo estava úmido, o calor que vem, a brisa, tinha uma brisa, olha, esses detalhes que é da riqueza humana. E a gente precisa colocar no texto. A IA não consegue sentir as coisas. Ela falou pra você, ela não tem sentimentos. Não tem. Não tem sentimentos. Ela já me disse, desculpa. Perfeito, ela não tem sentimento. Ela julga com if else, é algoritmo. Sequência de passo. Tem isso? Beleza. Não tem isso? Beleza. É como se fosse, por exemplo, quer ver? Um sistema controlador de ponto. Sistema controlador de ponto, bota lá, 8 horas você entra, chegou 8 horas. Perfeito? A IA chegou 8:01, falta. A IA pode fazer isso. Mas um ser humano que pode abonar o ponto, ele vai ver. O cara chega todo dia 7h59. Hoje ele chegou 8h10 porque o trânsito estava insuportável. O trânsito não estava dando, teve um acidente terrível. Até eu me atrasei. Até eu me atrasei. E ali você abona o ponto da pessoa. Por quê? Porque é um ser humano. A decisão é do ser humano. A IA daria falta para ele naquele dia. Chegou 15 minutos atraso. Né? Não importa. O ser humano olharia com outro olhar. É isso. Então, olha, o que fica da nossa fala de hoje é: você não será substituído por máquinas. Não será, mas você tem que investir nas suas habilidades comportamentais. Você tem que ser cada vez mais humano. Se você quiser ser uma máquina, a IA vai te ganhar. Entendeu? Não pode ser uma máquina. Não pode ser uma máquina. Não tem como. Converse com as pessoas, troque ideias, se preocupe. Lembre-se que você vive em sociedade, tem que se preocupar com todas as suas voltas. Escutem as pessoas para entender. Leiam a história de outras pessoas, leiam bastante livros, né? Vejam exposições de arte, porque isso promove a nossa criatividade. E sendo cada vez mais criativo, a gente faz até um diferencial no mercado de trabalho. Exatamente. Então, não seja uma máquina que você não vai ser substituído pela IA. Agora, seja desumano, certo? Não tenha afeto pelas pessoas, não converse com ninguém, a IA vai te substituir. IA, cuidado. Ela é bem melhor do que você nesse ponto. É verdade. Pessoal, um beijo em todos e em todas. Até o próximo encontro com o quarteto. Tchau, tchau. Grande beijo.